Pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre fresas romanas. A fresa romana é essa daqui. Ela forma mais ou menos uma espécie de chapéu romano. Por que eu tô trazendo essa fresa para você hoje? Você já aprendeu como é que se usa a tupia manual, de forma manual, para fazermos arredondamentos, quebra de quina, como arredondar madeira com aquela fresa de arredondamento. Hoje nós vamos aprender a fazer o mesmo sistema com a tupia manual ainda, mas usando a fresa romana na borda. A fresa romana é muito usada para uma infinidade de coisas. Você pode usar a fresa romana para tampos de baú, tampos de mesa, a borda da mesa, para tampas de caixas, para bases de caixas, para outras funções sobrepostas que você vai aprender a fazer no futuro, também com essa fresa. Enfim, a utilidade da fresa romana é gigantesca. E você vai aprender hoje o básico do básico, que é usá-la na sua tupia de forma manual. Como é que fazemos aquela medição da borda para dentro, para quem não acompanhou as outras aulas, para quem está chegando agora, para quem já sabe o que é uma fresa romana, você vai ver ela na madeira, como se passa ela na borda e a beleza que ela traz na borda da madeira. A fresa romana é realmente uma fresa sensacional. Eu gosto muito dela, já fizemos uma aula sobre ela manualmente, para quem não tem tupia de forma manual, uma ferramenta que você pode raspar e fazer a borda, esse desenho da borda romana. Fizemos já uma tupia manual, uma plana tupia, que vamos fazer ainda algumas lâminas para ela, para ser passada na borda também com aquela plana tupia na frente, mas hoje vamos trabalhar com ela na tupia propriamente dita. Eu vou fixar essa madeira aqui, isso aqui é um resto de madeira de obra, eu dei uma passada rápida com a plana manual mesmo, só para tirar o excesso de cimento, dar uma acertada nela. O que importa é a borda, é só um exemplo, mas eu vou fixar ela até com pregos, se você quiser usar pregos pequenos para fixar a sua madeira, ou o sargento para não marcar a madeira melhor, ou você pode usar o grampo C para não marcar a madeira, usa um toquinho de madeira em cima dela e o grampo C para fixar e você vai conseguir trabalhar na borda com tranquilidade. Joga a borda um pouco para fora, você já sai para poder fazer aquela distância, para poder colocarmos a régua guia da tupia e nós vamos fazer a medição. E vamos repetir isso em outras aulas, em outras fresas que eu vou te apresentar para trabalhar com a tupia manualmente, até para quem não está acostumado com a tupia, quem está aprendendo, para aprender que tipos de fresas principais existem e como você deve usá-las e as funções de cada fresa. Pessoal, para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você, do iniciante básico até o profissional. Esse é o curso de marcenaria, oficina marcenaria rústica. Aqui embaixo na descrição existem a lista com todas as aulas para trás do nosso curso até agora, se você perdeu alguma aula. Já estamos na aula 69 do nosso curso de marcenaria, estamos na terceira temporada, já finalizando para o final dela, para iniciarmos a quarta temporada em breve. Vai aqui embaixo na descrição, dá uma analisada que você vai ver a lista e as playlists com vários assuntos sobre marcenaria e a lista completa com todas as aulas da primeira até a aula atual. As aulas são sempre segundas, quartas e sextas. Se inscreve no canal para não perder nada, clica no sininho para receber as notificações e toda vez que a aula ser postada às 19 horas, nas segundas, quartas e sextas, você fica sabendo e já corre lá para assistir e dar o like. Bom, pessoal, eu vou fixar essa madeira na mesa e nós vamos fazer aquele risco passo a passo de novo, recapitular para que você se lembre e domine como passar a tupia com segurança e a forma certa da sua fresa. No caso de hoje, a fresa romana. Vou preparar isso aqui, a gente já volta. Eu vou substituir, estava com aquela de arredondamento, você já sabe, tem uma trava na sua tupia, toda tupia tem essa trava, com ela desligada do fio da tomada, não pode estar com o fio ligado à tomada, arranca da tomada, faz essa função sempre, trabalho sempre com ela desligada, eu ajusto aqui onde ela trava, travou, no meu caso eu uso uma chave número 17, vou soltar a pinça, tem uma porca aqui, onde a pinça fica dentro, vou afrouxar para remover essa de arredondamento, colocar a romana. Você se lembra do que eu já te ensinei, você aperta isso muito bem apertado, não que estoure, que expande, mas aperta muito bem apertado, porque isso não pode soltar, ela vai girar em velocidade muito alta, e isso é muito perigoso, se ela sair voando, ela pode vir em você, então tome esse cuidado, sempre que você puder, você confere ela, se tiver na bancada, sempre repito isso, vai embaixo, coloca duas porcas, ou uma porca normal e aquela porca que não gira, aquela porca de travamento, é até melhor, a segunda porca vai servir como uma contra-porca, mais segurança, sempre que você puder dar uma conferida embaixo da sua bancada, se ela não tá bamba, tupia não pode ficar bamba, tupia tem que ser muito bem fixada na bancada, eu sei que essa aula não é sobre tupia na bancada, mas eu gosto de frisar isso para você tomar esse cuidado, porque eu sei que muitos de vocês usam ela na bancada, a minha tá apertada, agora eu vou fazer aquele sistema que você já sabe de trazer a base dela até aqui, até o nível onde eu vou usar, eu deixo ela rente, aí ela tem uma trava, ela vai travar onde eu quero que ela fique parada. Cheguei no ponto que eu quero, tá rente a minha base, até o final da lâmina tá rente, eu travei. Agora aquele ponto X, aquele ponto principal para você, medir quanto você tem de distância. Se a sua for totalmente quadrada, não tem problema, a minha ela é retangular, então eu tenho que escolher o lado menor. A distância que existe do rolamento até a borda. Isso é essencial para que nós possamos descobrir a distância que nós vamos manter da borda para dentro. Ou se você preferir, mede pela haste de dentro para fora, daquela haste que você prende na pinça, tem a borda para ser mais fácil, e você acrescenta mais 2 milímetros, que é mais ou menos a distância do rolamento. Já vai dar para fazer esse cálculo. Tem que saber a distância dessa ponta do rolamento até a borda da sua tupia. Se for aquela redonda, qualquer dos lados vai dar certo. Se for retangular, pega o lado menor dela. O lado maior vai ser mais difícil para trabalhar. Se for totalmente quadrada a sua base, totalmente quadrada, aquela de acrílico, geralmente ela é totalmente por igual. É mais fácil. Pega uns lados quadrados e mede do rolamento para a borda ou da haste para a borda e acrescenta mais 2 milímetros. Esse valor é o valor que eu vou deixar da borda da madeira para dentro, para aí sim poder marcar com o lápis, com o graminho ou com uma régua, arriscar e poder posicionar a nossa régua. Eu vou medir a minha e já volto. A minha tá dando
dando 5 centímetros,2. É o valor que eu vou deixar. Do rolamento para a borda eu vou deixar então 5,2. Da borda da madeira para dentro eu vou riscar em 3 partes 5,2. A fresa romana é uma das fresas mais bonitas que existem para se trabalhar, para fazer borda. Você vai perceber isso. Eu vou marcar em 3 partes, 5,2, 5,2, 5,2. Agora eu poderia com o graminho vir passando aqui ou com a régua. Eu vou fazer esse traçado direto com a régua, porque aquele graminho da aula do graminho que eu fiz, se você não assistiu, você volta lá, como fazer um graminho. Você vai aprender a fazer um graminho passo a passo, vários modelos de graminhos, inclusive os graminhos redondos. É muito fácil, ajuda demais, porque você só vai com ele aqui riscar e já fazer por completo esse risco. O meu graminho eu dei de presente para um amigo, preciso fazer outro. Tá riscado, agora é só pregar lá em cima, preguinhos pequenininhos nessa régua, porque depois você coloca um tampãozinho pequeno, uma lasquinha de madeira da mesma cor, da mesma madeira com cola e lixa, vai ficar imperceptível. Se preferir, você fixa isso com o grampo C nas pontas, também dá pra fazer assim. Eu vou colocar o preguinho porque pra mim é mais prático, até porque isso é uma aula, só um exemplo. 3 preguinhos, ok. Eu vou ligar a tupia, vou posicionar ela pra gente começar a fazer essa borda. Essa madeira tá danificada aqui, a ponta dela tá até quebrada, ela não vai ficar perfeita. Daqui pra cá ela vai dar o efeito romano que a gente quer. Mas como é só um exemplo, vai dar pra você entender. O importante é que você aprenda como passá-la com segurança, como preparar esse gabarito para usar na sua tupia. Pessoal, liguei a tupia no fio, aquele esquema que você já sabe, o fio na sua frente sempre, nunca atrás de você pra você não se enroscar e cair, causar um acidente, sempre na sua frente. O óculos, aquilo tudo que você já sabe. Vou colocar a camisa pra dentro, porque ela tá pra fora. É máquina de giro, não dá pra facilitar. Mantenha uma distância de uns 40 centímetros dela, não precisa ficar colado com ela aqui, a barriga aqui do lado, não tem necessidade de fazer isso. Então você mantém uma distância de uns 40 centímetros, mais ou menos, uma distância segura, as duas mãos firmes nela. Se for aquela laminadora, você segura ela mais ou menos do meio pra baixo, com firmeza, não deixa a mão aqui. Segura com as duas mãos aqui firme e acabou. Vai até o final, terminou de passar, desliga, no ar espera parar totalmente, você põe ela na mesa. Não tem que ficar passando ela aqui e fazendo aquelas gracinhas que eu tô cansado de ver, você ficar segurando com o dedo aqui do lado da base e guiando com o dedo. Não, não precisa disso. Para isso que você fez uma régua, não tem que botar a mão onde ela vai ser passada. Você não posiciona a mão aonde a máquina passa. Isso é uma regra que eu digo para você desde o começo do curso. Tanto serra, tico-tico, tupia, a máquina que for, você não coloca a mão quando ela está sendo usada, na peça que ela está sendo usada. A mão fica sempre longe. No caso da tupia, laminadora, que é menor, você é obrigado a segurar com as duas mãos, aqui em cima. É o procedimento. Acabou de passar, desliga com as duas mãos firmes, espera parar e aí pousa. É esse o exemplo que você deve seguir. Não tem que ficar guiando com a mão. Tupia não se guia com a mão. Ficar colocando o dedo aqui do lado da base e vai guiando. Não precisa disso. Não tem que fazer isso. Isso para pegar um dedo é um pulo. Vamos lá. Vamos começar antes dela, sempre antes da base. No meu caso, ela é reta na lateral. No seu caso, se for totalmente quadrada, você encosta totalmente na base. Se for redonda, você encosta totalmente a base na sua régua guia, para que o corte saia exato e perfeito. Nós vamos dar algumas passadas ida e voltando, talvez, se ela ficar errado, para corrigir, isso é normal. Ela pode dar uma trepidada à mão naturalmente, como eu já te ensinei naquelas aulas de serra mármore. Pode trepidar e sair do lugar. Então você encosta totalmente lá para frente na régua, liga ela antes, não encosta a fresa para ligar, deixa a fresa um pouquinho antes de começar a madeira. Aí você liga e começa o procedimento, mantendo ela para sua frente, onde está a régua, e correndo com ela para onde vai ser o corte, paralelo a ela. Eu testei a minha, ela tá ao lado contrário, então eu não vou daqui pra cá, ela tá jogando, ela vem de lá pra esse lado, então eu vou começar do fundo pra cá. Você faz esse teste, se ela estiver forçando e jogando, tá ao lado contrário. Mesmo procedimento, você coloca ela no fundo, começa ela um pouco antes da madeira, liga e aí você inicia com ela encostada na régua. Primeira passada, vou dar a segunda passada. Espera parar completamente, coloca na mesa. Não vai usar por um período? Já desliga na tomada. É bom que você faça esse teste. Se ela jogar, ela tá lá do contrário, porque ela tem um sentido que ela gira. Se ela for ao contrário, o sentido que ela tá girando na madeira, ela vai jogar. Então você para, começa do outro lado. Foi muito bom esse exemplo para que você aprendesse também isso. Vamos agora preparar essa quina. A mesma coisa, os 5,2 da borda para dentro, colocar a régua, passar essa quina. Eu vou preparar isso, vou virar a madeira. Nós já voltamos para fazer esse quina e finalizar essa aula. Pessoal, o lado que eu já passei a tupia foi esse. Agora vamos fazer esse lado. O mesmo esquema. Eu já fixei ela, virei, fixei ela na borda com o grampo C, uma madeira em cima para não marcar a madeira. Essa madeira é velha, mas se fosse madeira nova você já sabe, sempre coloca um pedaço de madeira antes para você não marcar. Já medi os 5,2 daqui para cá, fixei com 2 preguinhos, a minha régua é de MDF. Agora eu vou passar nessa borda, assim sucessivamente, passaria esse lado, viraria, passaríamos esse e controlaríamos e faríamos ela inteira. Isso para tampos de mesa, para tampos de baú, ou seja, para qualquer peça que você precise fazer a borda com a romana. Eu vou dar um começo aqui e vamos ver se ela vai jogar. Se ela jogar,
Minha prata tá lá do contrário, então aí eu passo para esse lado, senão eu continuo daqui para cá. Você tem que fazer esse teste sempre. Em qualquer fresa isso vai acontecer de borda. Fresas romanas, fresas de arredondamento, fresas de rebaixamento, fresas de 45 graus, fresas de chanfro. Todas as fresas que você vai utilizar em bordas, isso pode acontecer, é natural. Por isso que você mantém uma distância, para até não acontecer ela vir em você. Vou ligar na tomada, nós vamos fazer esse teste e vamos iniciar essa borda. E ainda, se você quiser fazer também em tábuas de carne, é um modelo a mais que você tem para tábuas de carne. Você prepara ela toda e faz essa borda em volta. É um detalhe que você vai colocar na sua tábua que vai dar muito valor. Começa sempre antes, a fresa tem que estar, se a fresa está no meio, você já calcula, tá aqui no meio, eu começo antes. Eu não deixo ela no meião, eu deixo ela bem pra ponta, para ligar, já encostada na régua, e aí eu inicio. Coloco ela antes de iniciar, se a fresa está no meio, posiciono ela e eu vou iniciar. E vou fazer o teste. Ela jogou, então ela tá ao contrário, então eu vou vir daqui pra cá. Primeira passada, ao lado certo, segunda passada. Espera parar, põe na mesa, vamos arrancar a tomada. Eu particularmente prefiro ela na bancada, com todos os cuidados que eu tomo, que eu já te ensinei naquela aula de segurança com tupia na bancada, empurrando com 2 sarrafos. Na mão sempre há mais risco. Se ela estiver na bancada fixada com uma porca, uma contraporca, uma porca que não desatarracha, uma segunda porca de segurança, com todos os cuidados, com uma bandeja embaixo, para que ela não tenha como cair no chão, tomando os cuidados dos sarrafos de utilizar os 2 sarrafos para cortar, ela é mais segura. Vamos ver agora o resultado. Vamos tirar ela daqui agora, já tirei a régua. Vamos ver como é que ficou essa quina. Os outros lados será a mesma coisa. Se eu continuasse medindo 5,2, que é o valor da minha, no caso você vai ter que tirar o valor da sua, colocando a régua guia, testando e passando do lado certo e contornando ela. Pessoal, tá aí. Você nota que é um trabalho maravilhoso. A romana, como eu disse, pra mim pelo menos, é a fresa mais bonita de borda que existe. Ela te dá um aspecto muito luxuoso na peça. Ela valoriza demais a peça. Claro que você pode passar uma lixa fina aqui com leveza, seguindo o contorno dela, pra dar um acabamento melhor. Mas você vê que é um pedaço de tábua velha, um pedaço de tábua de construção, resto de obra. Olha o efeito que ela já causou. Nós vamos trazer pra vocês algumas frestas principais, como eu já disse, de bordas, para que você aprenda. Depois nós vamos passar para a tupia de bancada. Vamos praticar muito ainda na área de bancada, porque também você precisa dominar as 2 técnicas, tanto na mão como na bancada, é necessário. Pessoal, mais uma vez, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo, porque pode ajudar outras pessoas também. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente e até a próxima aula.